1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios. E no capítulo 12, em diante, nós estamos estudando acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 12. Amém? Vamos fazer a leitura então a partir do verso 12. Aqui a partir do verso 12, Paulo vai falar da união do corpo de Cristo. Ele vai comparar a igreja com o corpo. E ele diz que para que a igreja atinja, o objetivo de Deus, para que a igreja seja de acordo com a vontade de Deus, a igreja precisa ser unida assim como o corpo. Todos os membros precisam ser unidos em um só corpo. Que um corpo onde que os membros não têm unidade não é o agrado de Deus e não funciona. Imagina um corpo faltando duas pernas, não é algo que funciona muito bem, faltando dois braços e assim por diante. Verso 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que não tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Até aí, vamos orar e pedir a Deus iluminação, para que nós possamos compreender essa sua palavra. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos em busca, Senhor, de iluminação, de maneira que nós possamos compreender a sua palavra. Por favor, ó Deus, ministra no nosso meio, ministra aos nossos corações hoje, ó Pai, se faça presente no nosso meio, nos conceda a graça, Senhor, de podermos ouvir e compreender a sua palavra. Se faça presente, Senhor, que o Santo Espírito, ele venha convencer os nossos corações, que ele venha confortar os nossos corações, que ele venha edificar, Senhor, os nossos corações, que ele venha trazer edificação, que ele venha trazer quebrantamento também aos nossos corações, Senhor, porque muitas vezes os nossos corações estão tão duros que nós viramos os ouvidos para ouvir a sua palavra, que nós não ouvimos a sua palavra. Por favor, ó Deus, que o Espírito Santo ministre no nosso meio, que o Espírito Santo me tome, me use para que eu possa anunciar a sua santa palavra. Senhor, é nessa esperança que eu venho a Ti, de que o Espírito me usa, porque é assim que a palavra nos testifica. Nós ouvimos, Senhor, e nós temos o testemunho das Escrituras de como o Senhor usou homens que não são ninguém, que não são nada, homens que não eram ninguém, Senhor. O Senhor mesmo assim os usou para que eles pudessem anunciar com intrepidez a sua palavra pelo poder do Espírito Santo. E é nessa esperança que eu venho a Ti rogar, Senhor, mais uma vez que o Senhor me usa, independente de méritos, porque eu não tenho nenhum,
Senhor, mas confiando apenas nos méritos de Cristo, que o Senhor me usa para que com intrepidez eu possa anunciar de forma simples a sua palavra, para que todos possam compreender, para que todos possam entender o que o Senhor tem para nos dizer, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos, né, na Epístola aos Coríntios, onde nós estamos estudando sobre os problemas da igreja. Nós estamos estudando sobre os problemas que há na igreja. Paulo ele toma essa carta para tratar desses problemas relacionados à igreja. Nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja forte, uma igreja rica em dons. No entanto, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. E no estudo que nós já tivemos dessa epístola, nós podemos perceber vários problemas que eram correntes na igreja. Paulo escreve essa epístola para tratar de vários problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto, como nós já vimos nos primeiros capítulos, né? Já estudamos acerca das divisões, das contendas, da imoralidade e inúmeros outros problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Agora, a partir do capítulo 12, nós estamos estudando acerca dos dons espirituais. E os dons espirituais era mais um problema, né, que estava ocorrendo na igreja de Corinto pelo mau uso. No capítulo 12, Paulo começa a tratar da questão relacionada aos dons espirituais. Nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons. Era uma igreja que tinha todos os dons, estavam abastados. Paulo diz que ela não precisava mais de nenhum dom espiritual. Muitos estavam usando os dons, porém muitos deles estavam usando os dons de forma errada. Eles estavam usando os dons para se vangloriar. Eles usavam os dons alegando uma alta espiritualidade. Era assim que eles estavam usando os dons. Eles se vangloriavam nos dons, principalmente no dom de línguas, né? Era o que eles consideravam como sendo o maior de todos os dons. Os coríntios, eles consideravam dentro da igreja, entre eles mesmos, que quem tivesse o melhor dom era mais espiritual. A espiritualidade da igreja estava sendo demarcada pelos dons. Quem tinha os melhores dons eram mais espirituais. Em outras palavras, quem conseguia falar em outras línguas era o maioral dentro da igreja de Corinto. Os dons de línguas eram considerados pelos coríntios como sendo o maior dom espiritual. Então, quem tivesse esse dom era o maior. Então aí surge o problema. Na igreja todos queriam ter o dom de línguas, como Paulo vai até corrigir aqui, nem o corpo não é formado de um só membro. Ou seja, Deus não dá um dom unicamente para todo mundo ser igual. O corpo é formado de vários membros e todos queriam ser uma coisa só, todos queriam ter um dom só, que era o dom de línguas. E com isso todos falavam em línguas ao mesmo tempo na igreja, e isso estava causando um grande prejuízo ao culto. O culto estava sendo prejudicado pelo fato dos coríntios estarem com essa falta de discernimento com relação aos dons. Nós vemos também o objetivo dos dons espirituais aí, né, no início do capítulo 12. Paulo, ele diz que o objetivo dos dons, Deus deu os dons para a igreja visando um fim proveitoso. Qual que é o fim proveitoso dos dons? Nós vemos no verso 7. Obrigado. Qual que é o fim proveitoso dos dons? Está no verso 7, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? É o bem da igreja. O objetivo de Deus conceder dons à igreja é com um fim proveitoso, e o fim proveitoso é o bem da igreja, é o crescimento saudável da igreja. Porém, os coríntios, eles estavam usando os dons espirituais para causar divisões na igreja. Os dons tinham como objetivo o crescimento da igreja, um desenvolver saudável da igreja. Os dons tinham como objetivo a união da igreja, para que a igreja como um corpo funcionasse perfeitamente. A igreja como um corpo, ela funcionasse perfeitamente, maravilhosamente.
Porém, os coríntios, nessa tentativa de gloriar-se, eles estavam fazendo com que os dons causassem divisões. Ou seja, era grande, né, era bom quem tinha os melhores dons. Vou trocar. O azul. Então, com a tentativa de se gloriar, de se exaltar, os coríntios, eles estavam fazendo com que algo que foi dado à igreja para ser algo bom, os dons espirituais, viessem a causar divisão. Hoje nós veremos como os dons espirituais funcionam para o bem, para o bom funcionamento da Igreja de Cristo. O objetivo dos dons nós vamos ver agora ilustrado através dessa palavra de Paulo. Nós vemos aqui algumas verdades com relação a esse texto. Primeira verdade que nós vemos aqui é a unidade do corpo, verso 12 e verso 13. Aumenta mais um pouco. Verso 12 e verso 13, nós vemos aí acerca da unidade. A unidade do corpo. O corpo precisa ser unido. É assim que Deus deseja. Paulo ele vai comparar a igreja com o corpo humano, de maneira que para que esse corpo funcione muito bem, deve haver uma unidade entre os membros. Ele diz aí no verso 12, acompanha comigo a leitura, por favor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o que Paulo faz aqui é comparar a igreja com o corpo. O que é um corpo? O nosso corpo. Nós temos um corpo humano. E esse nosso corpo, gente, preste bastante atenção, porque é importante nós entender a importância da união do corpo, para que nós possamos saber a importância da união da igreja. Todos que compreender o quanto que a união dos membros no corpo é importante, vai compreender o quanto que Deus almeja, o quanto que Deus deseja a união dos membros da igreja. Todos nós temos um corpo, e esse nosso corpo ele é constituído por membros. O que é um membro? Um dedo é um membro. A mão é um membro, o braço é um membro, a perna é um membro, os olhos são membros, a cabeça é um membro, o pescoço é um membro, os braços são membros, os pés são membros. Então todos esses membros juntos formam o quê? Formam um corpo. E todos esses membros juntos formando o corpo fica muito bem, não é? Agora, e se faltar um membro nesse corpo? Se tirar 2 membros desse corpo, dependendo do membro que tirar, nem é possível o corpo funcionar mais. Dependendo o membro que falta, dependendo o desligar do membro, o corpo nem funciona. Imagina um corpo sem os 2 braços. Não vai funcionar muito bem. O corpo sem as 2 pernas não vai funcionar muito bem. Da mesma maneira, é o que acontece na igreja. Se os membros da igreja estão divididos, a igreja não vai ter um bom funcionamento. E Paulo diz que os dons espirituais, eles têm essa peculiaridade de unir a igreja, de colaborar para que a igreja funcione muito bem. Muito bem. No corpo humano, se faltar um membro, como uma perna, um braço, uma mão, o corpo ele não funciona direito. Da mesma maneira é a igreja. Se os irmãos estiverem divididos, se os irmãos estiverem divididos no corpo, que é a igreja ela não funciona. Ela não funciona muito bem. A igreja ela só vai bem quando os irmãos estão unidos. É por isso que é necessário que nós sejamos unidos. Vocês estão entendendo quando que a Bíblia fala, quando que a Bíblia trata de unidade, ela diz que a importância da unidade? A questão é como que nós possamos ser mais unidos.
como que nós possamos fazer para sermos mais unidos. Nós sabemos que a igreja ela precisa ser unida. Ela precisa ser unida. E como fazer? Eu coloquei aqui algumas opções, né? Algumas opções que os irmãos poderiam considerar aí para que haja mais união. Por exemplo, eu coloquei aqui: um irmão deve ajudar o outro. Ajudar em todos os aspectos, né? Financeiro, espiritual, material. O irmão deve estar pronto para sempre ajudar o outro. O que mais? Eu coloquei aqui, deve amar mais, né? Um deve amar mais o outro. Quando nós falamos isso, né? Parece que é muito difícil, mas o irmão deve amar mais o outro. Isso produz unidade, né? O irmão deve olhar para o outro e falar: não é mais um que está sentado aqui. Esse é um irmão que está aqui, é uma pessoa com quem eu vou dividir o céu para toda a eternidade. Eu vou amar mais essa pessoa. É assim que nós começamos a amar, é assim que nós começamos a ter mais unidade um com o outro. Perdoar se o irmão pecar contra o outro. Tem vezes que o irmão fala alguma coisa, né, que o outro não gosta, ele fica guardando aquilo no coração e não perdoa. Como é que como é que a igreja pode ser unida se os irmãos não perdoam uns aos outros? Fica guardando, fala que perdoa da boca para fora, mas não quer contato, não quer estar junto, não quer participar de qualquer coisa junto com o irmão. Perdoar, evitar contendas, evitar falar mal um do outro, né? Se o irmão pecou, vai até ele e fala. Fala para ele nem que ele tem errado. Outra coisa muito importante, né, que aumenta essa união é cumprimentar, né? Tem hora que nós vemos muitas pessoas que chegam na igreja e não cumprimenta ninguém, sai da igreja, não cumprimenta ninguém, encontra na rua, não cumprimenta ninguém. E como é que pode haver unidade se um irmão não cumprimenta o outro, não dá a paz do Senhor, nem um oi não dá? Pois é. Então nós precisamos cumprimentar uns aos outros, né? Dar a paz do Senhor. Eu aprendi isso com o pastor Rony lá em Belo Horizonte, né? Ele não deixa ninguém sair da igreja sem cumprimentar ele. Ele me disse que eu não poderia deixar ninguém passar por aqui sem antes a pessoa perceber que ela foi notada, que ela é acolhida no local. E isso é primordial para a união. Isso é primordial, cumprimentar, dar paz, né? Chega, cumprimenta, encontra, cumprimenta, demonstra afeto, demonstrar carinho, demonstrar amor, conversar mais, né? Muitas vezes as pessoas nem conversam, participam da mesma igreja, mas não conversa nada um com os outros, não puxa assunto, não quer conversar. Tem igrejas que dá trabalho para a gente sair fora, de tanto que as pessoas só querem conversar na hora do culto. Né? Eu mesmo participava de uma igreja que dava trabalho para mim sair para o lado de fora, porque as pessoas ficavam tudo conversando, colocando os assuntos em dia. Precisava o pastor pedir às pessoas para ir embora, para que ele pudesse fechar a igreja, porque as pessoas só queriam ficar ali conversando. Mas na nossa igreja aqui, sair, todo mundo some de uma vez, né? Sumiu de uma vez. Então, manter um momento de comunhão no final do culto, isso ajuda para a unidade, para a igreja ser unida. O que mais? Visitar, né, uns aos outros, ir na casa. Isso é muito importante. Não é só ficar lá em casa de boa, né, assistindo televisão, comendo, enchendo a barriga e não me importa. Nós precisamos visitar uns aos outros, ir na casa um dos outros, né, levar o irmão em casa para comer, para dar alguma coisa, para passear. Isso colabora para a unidade entre os irmãos. Quantas vezes que nós nunca visitamos, quantos irmãos tem na igreja que você nunca foi na casa, né? Ou que ele nunca foi na sua casa, você nunca teve interesse, ele nunca te chamou, você nunca se ofereceu para ir. Se a pessoa não quer chamar, se ofereça para ir na casa dele. Ô fulano de tal, eu vou lá na sua casa para nós conversar de certo dia, né? Vai lá e conversa alguma coisa. Porque isso ajuda na unidade. Visitar uns aos outros, se alegrar juntos, né? Nas confraternizações que nós fazemos no dia da festa,
Nós vemos que no dia das festas muitos irmãos nem vêm na igreja, né, para comer, muitos irmãos não se importam de participar, não conversa, não tem relação nenhuma, né, não se alegra junto. Então, se alegrar juntos, manter comunhão, né, uns com os outros, isso aumenta a união da igreja. Então, nós podemos tomar, né, essa ideia, nós podemos tomar esse exemplo aí, essa palavra e focar em manter essa comunhão, essa unidade, porque é o que Deus quer da igreja. Que todos nós possamos abrir o coração para colocar isso, né, em vigor, visitar mais uns aos outros, né, fazer uma janta na casa e convidar os irmãos para ir. Eu vou fazer um arroz lá em casa e vou chamar um irmão de cada vez. Um mês eu faço, chamo um, outro mês eu faço, chamo outro. Nós somos poucos mesmo, né? Dá para todo mundo viver em unidade. Amém? Segunda verdade que nós vemos aqui é a diversidade no corpo. Nós vemos isso do verso 14 ao verso 15. No corpo, Paulo vai dizer aqui que no corpo há vários membros. E todos os membros têm função distinta no corpo. É porque nem todas as pessoas que vêm na igreja têm a mesma função, têm o mesmo dom, têm o mesmo objetivo. O corpo é formado por várias pessoas e cada pessoa tem um dom. Ele diz aí, verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, a igreja não é formada por uma só pessoa, mas por muitos. Isso significa que todas as pessoas fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, todas as pessoas precisam ajudar na igreja, todas as pessoas precisam usar os seus dons para o bem da igreja. Por que isso é importante? Porque tem muitas pessoas que acham que a igreja é formada por uma só pessoa, deixa ela pregar, deixa ela louvar, deixa ela limpar, deixa ela cuidar de tudo, deixa ela visitar, deixa ela evangelizar, tudo sozinha. Esse texto ele nos mostra que há muitos membros, há muitas pessoas na igreja e todo mundo deve ajudar na obra de Deus, né? Todo mundo deve estar à disposição para ajudar, para limpar, para pregar, para evangelizar, para fazer qualquer trabalho. Como Paulo diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Há muitas pessoas na igreja que devem ajudar, que precisam ajudar, que Deus dá o dom de ajudar. Que Deus colocou ela na igreja. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Alguém poderia dizer, mas eu não prego, né? Eu não faço parte da igreja, ou seja, fulano tem um talento melhor do que o meu. O que Deus me deu para me fazer na igreja não é tão sublime como o que o irmão faz. Paulo diz, nem por isso a pessoa deixa de ser do corpo, nem por isso a pessoa deixa de ser irmão, por não ter tido o mesmo talento, o mesmo dom que Deus deu para o outro. Ele usa isso na figura do pé. Se o pé disser, não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa do corpo. O pé pode dizer, eu fico lá embaixo, eu não sou a mão, então eu não sou do corpo, nem por isso ele está fora do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Aí ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ou seja, foi Deus que deu a função para cada um, foi Deus que colocou cada um na igreja como Ele quer. Se tem um que louva na igreja, é que Deus quis. Se tem um que limpa, é que Deus quis. Se tem um que prega, é que Deus quis. Se tem um que serve, é que Deus quis. Se tem um que vem para ouvir, foi porque Deus colocou como Ele quis. Amém? Ele continua, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se o corpo fosse formado por um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros em um só corpo. Imagina se todo o corpo fosse formado por um só membro, onde estaria o corpo? Imagina se todo o corpo fosse um olho, né? Imagina se você encontrasse na rua um olho de 1,70 m de altura. Não seria mais um corpo, né? Seria uma abominação, um monstro. É por isso que cada membro é importante. Aqui nós vemos a importância dos membros.
Todos os membros são importantes. Todos os membros são importantes no corpo. Assim, cada membro ele tem uma função distinta no corpo. A mão ela tem uma função, o pé tem outro, o olho tem outro, e tudo junto faz um corpo perfeito. Tudo junto faz um corpo perfeito, ou seja, a igreja unida faz um corpo perfeito, ou seja, um prega, o outro louva, o outro limpa, o outro senta para ouvir, o outro exorta, o outro exerce misericórdia, o outro contribui, o outro ensina, o outro faz isso, faz aquilo, e isso tudo junto colabora para um funcionamento perfeito do corpo. Assim também é na igreja, cada membro tem uma função, ninguém é igual. O problema dos coríntios é que todos só queriam o dom de línguas, e isso não era o certo diante de Deus. O problema dos coríntios é que todos queriam só falar em línguas para se engrandecer. E na igreja nem todos, Deus não deu o dom de línguas para todos. Todos tinham vários dons, e os dons eram dados para o bom funcionamento da igreja, porém os coríntios só queriam falar em outras línguas. Falar em outras línguas. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que cada membro tem uma função no corpo, e que Deus dá a cada um como Ele quiser. Né? Nós não podemos, o que nós precisamos fazer é usar os nossos dons para o bem mútuo, para o bem de todos. Nós devemos usar os nossos talentos para o bem de todos. Talvez o meu dom é de exercer misericórdia. Eu devo usar esse dom para o bem da igreja e não questionar a Deus, porque Deus sabe o motivo pelo qual Ele me deu esse dom. Todas as vezes que nós dizemos, eu queria fazer aquilo que o irmão faz, eu não queria estar aqui sentado ouvindo a palavra, eu não queria ter o dom de exortar, eu não queria fazer isso, eu queria fazer aquilo que ele faz. Nós estamos questionando a Deus, porque é Deus quem dá a cada um como Ele quer. Então nós devemos nos conformar com o que nós temos e usar aquilo que nós temos para o bem de todos, para o bem da maioria, para o bem da igreja de Cristo. Amém? Então há uma diversidade nos dons, né? Há uma diversidade nos membros, os membros são diversos, e todos os membros, grandes, pequenos, nobres e não nobres, todos colaboram para o bem da igreja, todos têm o objetivo de que a igreja tenha um bom desenvolvimento. Todos nós temos o objetivo de colaborar para o bem do próximo. E a terceira e última verdade que nós vemos aqui é a maturidade do corpo. A igreja ela precisa ser madura o suficiente para entender que a vontade de Deus é a unidade do corpo e não a divisão. O que estava faltando nos coríntios era a maturidade. Eles estavam usando algo bom que Deus deu para eles, tornando em algo ruim. Eles estavam usando os dons espirituais que eram bons e causando divisões, partidos dentro da igreja. E isso era algo ruim. Nós vemos isso a partir do verso 21. Não podem os olhos, do verso 21 ao verso 23, nós vemos que não há lugar para vanglória no corpo. Um membro não pode desprezar o outro, por esse parecer mais fraco. Porque todos os membros são necessários para o bom funcionamento do corpo. No corpo, os membros que parecem mais fracos são esses que devem ser mais honrados. É o que nós vemos aí no verso 20, Não podem os olhos, que é um membro nobre, né? Os olhos é a janela da alma, os olhos é o que vê o mundo. Os olhos é um membro nobre. Os olhos não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem ainda a cabeça, que é um membro nobre, também dizer aos pés, que está lá embaixo, eu não preciso de vós. Então na igreja não há espaço para vanglória. Uma pessoa que tem uma posição elevada na igreja não pode dizer àquela que está apenas ali sentada, para ouvir, eu não preciso de ti. Ele continua, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se a cabeça diz, eu não preciso dos pés, como que o corpo vai se locomover? Se os olhos diz não precisar da mão, como que o corpo vai pegar? Como que nós vamos trabalhar? Então, os corpos que são mais fracos são os mais necessários. Ele continua.
no verso 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito mais honra. Damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Paulo vai dizer os membros que parecem ser mais fracos, que parecem ser mais pequenos, é o que nós damos mais honra, não é verdade? O pé. O pé está sempre muito bem revestido, está sempre muito bem calçado, está sempre muito bem aquecido, enquanto que os olhos tomam vento toda hora, tomam poeira toda hora, e é um membro nobre, né? Não precisa de cuidado, porque é um membro nobre. A cabeça também, a mão, muitas vezes nós colocamos uma luva, né? Nós fazemos muitos cuidados, enquanto que a cabeça está no vento a todo momento. É assim que deve acontecer com a igreja também. Os membros nobres, eles não precisam de um especial cuidado que deve acontecer com os membros mais fracos. Com os membros mais fracos. Ele continua no verso 24. Mas os nossos membros nobres, olha, ele diz, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, ou seja, não tem necessidade de um cuidado maior, ou seja, o pé e os olhos. O pé precisa de um cuidado, precisa de um calçado, precisa de um sapato, precisa de uma sandália, precisa de um chinelo, enquanto que os olhos não precisam de nada, porque é um membro nobre. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ou seja, na perspectiva de Deus, Deus concede mais honra àquilo que não tem, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros de igual cuidado em favor um dos outros. O objetivo de Deus em fazer dessa maneira é conceder que não haja divisão no corpo. É isso que nós vemos aí. Deus, ele organizou o corpo para que não seja, para que o corpo seja extremamente unido. Então Deus coordenou os membros nobres e os membros fracos para que o corpo seja extremamente unido. Quando a igreja ela percebe o quanto o irmão precisa do outro, a unidade ela é gloriosa. Quando a igreja toda percebe o quanto que um irmão depende do outro, ela vê o quanto que a unidade é gloriosa. Por exemplo, quem louva, né, que exerce um dom nobre, né, que é um membro nobre da igreja, quem louva, vai louvar para quem se não tiver o ouvinte? Né? O ouvinte que é um membro mais pequeno, por exemplo, como nós vemos no decorrer do que Paulo disse. Então, quem prega, vai pregar para quem se não tiver quem ouve? E quem ouve, vai ouvir de quem se não tiver quem louva? E quem ouve, vai ouvir de quem se não tiver quem prega? E quem limpa? Vai limpar para quê se não tiver os ouvintes e se não tiver o pregador e aqueles que louvam na igreja? E quem faz parte? Como que vai fazer parte de uma igreja se não tiver quem limpa? Como vai ficar numa igreja suja se não tiver quem limpa? Entendeu? Então, quando nós percebemos o quão um membro depende do outro, nós vemos que a unidade ela se torna gloriosa. A unidade se torna gloriosa. Então Deus ele coordenou os membros no corpo justamente para isso, para que haja uma unidade no corpo. Do verso 28 ao verso 31, Paulo ele finaliza com a lista de alguns dons que Deus concedeu à igreja para o seu bom funcionamento. Nós vemos aí essa lista que Paulo dá de alguns dons que Deus concedeu à igreja para o bom funcionamento da igreja e que os coríntios apreciavam. Note que nessa lista, o dom que os coríntios consideravam como sendo o maior dom é colocado em último lugar, que é o dom de línguas. Diz aí no verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo... Para você ver, apóstolos ocupa o primeiro lugar no ranking da igreja. É um dom
que Deus deu em primeiro lugar. Há uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas, ou seja, a profecia vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, mestres, aquelas pessoas que têm o dom de ensinar. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois, dons de socorros. Depois, governos, que é exercer liderança. E por último, em último lugar, a variedade de línguas. Os coríntios, eles consideravam o dom de língua como sendo o dom maior. E Paulo coloca ele aqui em último lugar. Em último lugar, a variedade de línguas. Aí ele continua: porventura são todos apóstolos? Ou seja, Deus não fez uma igreja toda só de apóstolos. Porque há mestres, há profetas, há pregadores, há pessoas que curam. Ou seja, há diversas pessoas, há diversos membros na igreja, não há só apóstolos. Ou todos são profetas? Também não, Deus não fez uma igreja só de profetas. São todos mestres? É claro que não. Ou todos são operadores de milagres? É claro que não. Todos... Tem todos os dons de curar? É claro que não. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? A resposta é não. Tem vários tipos de pessoas na igreja. Aí Paulo finaliza: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, Paulo incentiva a igreja a buscar os melhores dons. Paulo não incentiva a igreja a deixar de buscar. Paulo incentiva a igreja a buscar os melhores dons. E ele finaliza aí dando ensejo, para aquilo que valida os dons, que é o que nós vamos ver na próxima sexta-feira, que é o dom do amor. Os dons espirituais, eles só têm valor se eles forem munidos, se eles forem regados pelo amor. Os coríntios tinham todos os dons espirituais, porém esses dons espirituais não tinham valor algum. Por quê? Porque não era munido pelo amor, não, eles não eram guiados pelo amor. O amor é que dá validade aos dons espirituais. É por isso que Paulo separa um capítulo inteiro para falar desse dom supremo, do amor que valida os dons espirituais, que nós vamos ver na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Eu coloquei aqui algumas considerações finais para nós finalizarmos rapidamente. Primeiro, o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja unida, e os dons servem para unir a igreja. Então o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja unida. Deus não quer uma igreja desunida, por isso que eu falei, nós vamos fazer o quê? Visitar uns aos outros, fazer uma janta e convidar para jantar em casa, fazer mais visitas, conversar, cumprimentar na hora da saída, para que haja, e na hora da entrada, encontrar na rua, nós vamos conversar com as pessoas para que haja mais unidade. Em segundo lugar, a igreja ela não é formada de um só membro, mas de vários tipos de pessoas. Ou seja, um irmão não pode escorar no outro. Ou seja, todos os irmãos que estão na igreja têm o dever de servir. Porque Deus deu uma capacidade para ele, para que essa capacidade dele junta, somada com a capacidade do outro, colabore para o bem maior. Ou seja, Deus deu a capacidade de filmar para algum, deu a capacidade de editar para outro, deu a capacidade de louvar para um, deu a capacidade de ensinar para outro, e todas essas capacidades juntas colaboram para o bem, maior, que é o bem da igreja. Ou seja, todos nós devemos estar dispostos a ajudar para que o corpo de Cristo se torne grande, para que o corpo de Cristo se torne poderoso, para que a igreja se desenvolva, porque cada um recebeu de Deus sua vocação. Terceiro e último, nós vemos aqui, é que não há lugar para vanglória na igreja de Deus, porque todos nós dependemos um do outro. Não há um irmão que é maior, que é melhor, que é mais excelente do que o outro. Todos nós somos iguais, todos nós vamos para o mesmo lugar, todos nós dependemos um do outro. É por isso que há necessidade. O corpo não é formado só de um membro só. O corpo não é formado só de uma posição. No corpo não tem só apóstolo, no corpo não tem só mestre, o corpo é formado por vários membros e todos dependem um dos outros. É uma interdependência
entre os membros. Então nós devemos observar isso, nós devemos amar, nós devemos viver em unidade, porque essa é a vontade de Deus para o seu corpo. Amém? Então os dons espirituais, eles servem para o bom funcionamento da igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja viva para a glória de Deus. E todos nós temos essa responsabilidade de vivermos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos diante de Ti e podemos ouvir a Sua palavra. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pela Sua paz. Muito obrigado pelos Seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas. Louvado seja o Seu nome, louvado, engrandecido, bendito seja o Seu nome por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por nós. Muito obrigado por nos trazer aqui hoje para ouvir a Sua santa palavra, ó Deus, e nos ajude que essa palavra penetre nos nossos corações, de maneira que o nosso desejo seja viver em unidade, ó Deus, um com o outro, viver como o Senhor espera para a igreja, amar cada vez mais uns aos outros, e que nós possamos ter a alegria completa no nosso Senhor Jesus Cristo, e é no nome dele que eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus estejam com todos.